A conquista da vaga para a fase de grupos da Taça CAF é um feito histórico para a Associação Black Bulls e para o futebol moçambicano. É uma prova do trabalho árduo e da dedicação dos jogadores, equipa técnica e dirigentes do clube. Essa campanha digna frente a equipas de renome continental evidencia a força e o potencial do futebol moçambicano, mostrando que as equipas do país têm capacidade para competir a nível internacional e afrontar adversários de diversas partes do continente africano. A presença na fase de grupos da Taça CAF também representa uma oportunidade de crescimento e aprendizado para a Associação Black Bulls, que terá a oportunidade de enfrentar adversários de alto nível e adquirir experiência que poderá ser fundamental para o desenvolvimento do futebol local. Espera-se que essa conquista inspire outras equipas moçambicanas a perseguir o sucesso em competições continentais e que a Associação Black Bulls possa representar dignamente o país, demonstrando o potencial do futebol moçambicano e conquistando resultados positivos que orgulhem a nação. É realmente impressionante ver uma equipe como o Black Bulls conseguir se destacar tanto em competições nacionais quanto internacionais logo em seu primeiro ano de participação. Isso mostra não apenas a qualidade do time, mas também o crescimento do futebol em Moçambique. O fato de conquistarem o Moçambola 2024 ao vencer um time tradicional como o Ferroviário de Lixinga demonstra a força e o trabalho duro da equipe. Além disso, competir na Taça CAF e conseguir bons resultados também é um feito digno de aplausos. Isso mostra que o futebol em Moçambique está em um bom momento e vem se desenvolvendo de forma consistente. Espero que o Black Bulls continue evoluindo e representando bem o país nas competições africanas. Com um trabalho sólido e um talento promissor, não duvido que possam alcançar ainda mais feitos no futuro. Parabéns ao clube, aos jogadores e a todos envolvidos nessa grande conquista. O futebol em Moçambique com certeza tem um futuro brilhante pela frente. A conquista da Black Bulls na Taça CAF no Moçambola 2024 é verdadeiramente impressionante. Em seu ano de estreia na fase de grupos das competições africanas, o clube não apenas se destacou, mas também levantou o troféu do Campeonato Nacional ao vencer o Ferroviário de Lixinga na última jornada. Esse feito mostra não só a qualidade e determinação da equipe, mas também o potencial do futebol em Moçambique. A Black Bulls demonstrou que é possível competir em alto nível, tanto a nível nacional quanto continental, e que o país possui talento e capacidade para se destacar no cenário do futebol africano. É importante reconhecer o esforço e dedicação de todos os envolvidos no clube, desde os jogadores e treinadores até os diretores e torcedores. Foi a união e o comprometimento de todos que possibilitaram essa conquista inédita. Que essa vitória seja apenas o começo de uma trajetória de sucesso para a Black Bulls e para o futebol moçambicano como um todo. Que inspire outras equipes e jovens talentos a seguir em frente com determinação e paixão pelo esporte. Você e a Black Bulls estão de parabéns por esse feito extraordinário. Que continuem a representar Moçambique com orgulho e que o futebol no país siga crescendo e se fortalecendo cada vez mais. A atual performance da Seleção Nacional de Futebol tem sido verdadeiramente inspiradora, não só para os jogadores que a integram, mas também para os clubes e jogadores que participam no campeonato interno de Moçambique. O sucesso da seleção tem servido de motivação e exemplo para que todos no país se esforcem ao máximo e demonstrem o seu melhor em campo. Esta sinergia entre a seleção nacional e os clubes locais é essencial para o desenvolvimento do futebol moçambicano. A troca de experiências e conhecimentos entre os jogadores que representam o país e aqueles que jogam nos clubes domésticos é fundamental para o crescimento e evolução do esporte a nível nacional. Os clubes têm a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho dos jogadores da seleção, aprender com as suas técnicas e táticas, e aplicar esses ensinamentos nos seus próprios jogos. Além disso, a inspiração que a seleção proporciona aos jogadores locais pode ajudar no surgimento de novos talentos e no desenvolvimento de jovens promissores que poderão vir a integrar a seleção no futuro. A visibilidade e o prestígio conquistados pela seleção nacional nos torneios internacionais servem como incentivo para que os jovens se dediquem ao esporte e sonhem com um dia representar o seu país em competições de alto nível. O trabalho conjunto entre a seleção nacional e os clubes locais também beneficia o futebol moçambicano como um todo. A troca de informações entre os treinadores, a partilha de práticas de treinamento e a promoção de um ambiente de competição saudável contribuem para elevar o nível do futebol no país e torná-lo mais competitivo a nível internacional. Assim,
É animador observar como a boa performance da seleção nacional tem inspirado e impulsionado os clubes e jogadores no cenário interno. Esta união de esforços e a colaboração entre todos os envolvidos no futebol moçambicano são fundamentais para o progresso e a excelência do esporte no país. Que esta sinergia perdure e continue a impulsionar o crescimento do futebol em Moçambique, formando novos talentos e elevando o país a um patamar cada vez mais alto no cenário futebolístico mundial. E a jornada rumo à qualificação para competições internacionais de futebol foi repleta de desafios e controvérsias, com um dos principais destaques sendo a renovação do contrato de Chiquinho Conde como treinador da Seleção Nacional de Moçambique. Após um período de incerteza e tensão entre o treinador e a Federação Moçambicana de Futebol, a renovação foi finalmente concretizada, mas não sem acusações de ingratidão por parte do presidente da FMF, Faisal Sidat. Essa situação gerou debate e polêmica entre os torcedores e especialistas do esporte no país. O contexto de tensão social pós-eleitoral em Moçambique também impactou o cenário esportivo, mas mesmo assim, o futebol conseguiu proporcionar momentos de orgulho e união para a nação. Os moçambicanos demonstraram seu comprometimento e talento no esporte, alcançando conquistas notáveis que elevaram o nome do país e uniram a população em torno do futebol. Mesmo diante de adversidades, os atletas moçambicanos demonstraram determinação e paixão pelo esporte, mostrando que estão no topo de seu jogo e prontos para representar o país em competições internacionais. O futebol em Moçambique continua a ser uma fonte de orgulho e inspiração para a população, e o apoio dos torcedores e dirigentes é fundamental para manter esse progresso e alcançar novas metas no esporte. Por aí veio as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane entraram em uma fase turbo V8, em que a energia e intensidade das multidões nas ruas pareciam alcançar um nível ainda maior. Vários desses eventos foram proclamados com fervor e paixão, fazendo com que até mesmo os momentos esportivos internos fossem temporariamente esquecidos. Enquanto o país se envolvia cada vez mais na dinâmica política das eleições, algumas histórias relacionadas ao mundo dos esportes também chamaram a atenção da população. Entre elas, destacava-se a situação do jogador Mandava, do Atlético de Madrid, que estava lutando para encontrar espaço e tempo de jogo dentro da equipe. Sua história de determinação e perseverança era inspiradora para muitos, que admiravam sua dedicação ao esporte. Além disso, o nome de Geni Catamo também ressurgiu no cenário esportivo, relembrando os momentos em que ele brilhou nos campos e fez com que o povo e os torcedores se apaixonassem pela magia do esporte. Sua habilidade e talento eram inegáveis, e sua trajetória era um exemplo do poder transformador do esporte na vida das pessoas. Essa situação é realmente preocupante, pois as manifestações e interdições estão afetando não só a locomoção da população, mas também o funcionamento de eventos esportivos importantes, como os jogos de futebol no Estádio Nacional do Zimpeto. É compreensível que os jogadores tenham recebido a dispensa para passar o Natal com suas famílias, afinal, é um momento importante de confraternização e descanso. Espero que as autoridades consigam resolver esses problemas e que a população possa ter seus direitos garantidos de forma pacífica e democrática. É importante que as manifestações sejam realizadas de forma organizada e que os impactos na sociedade sejam minimizados. Vamos torcer para que a situação se resolva da melhor forma possível e que a normalidade possa ser restabelecida. As manifestações políticas fervorosas e intensas conjugadas com momentos emocionantes no mundo dos esportes mostraram como a paixão e o comprometimento podem unir as pessoas em torno de objetivos comuns. A determinação e perseverança de atletas como Mandava e a habilidade de talentos como Geni Catamo serviram como fonte de inspiração para a população, demonstrando o impacto positivo que o esporte pode ter na vida das pessoas. Esses eventos ressaltaram a importância de valorizar e apoiar o desenvolvimento do esporte no país, não apenas como forma de entretenimento, mas também como meio de promover valores como o trabalho em equipe, dedicação e superação de desafios. Espera-se que a energia e a paixão presentes tanto nas manifestações políticas quanto nos eventos esportivos continuem a impulsionar o país rumo a um futuro melhor para todos. Em meio à agitação e à incerteza do cenário político, o esporte permanece como um elo que une as pessoas, proporcionando momentos de alegria, inspiração e esperança. Que a força e a determinação demonstradas pelos atletas e pelos cidadãos durante esses eventos sirvam de exemplo para que todos continuem a lutar por um Moçambique mais justo, inclusivo e próspero.